Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma live, mais uma edição especial. Meus amigos, estamos de fato adentrando numa nova fase, na reta final dos acontecimentos e com muitas surpresas. Como o próprio, parafraseando aqui, Torran Heridion, ele mesmo disse que o plano de divulgação entregue ao general Van Herk traria muitas surpresas e que todas as pessoas iriam, os mais especialistas, os mais experts de exopolítica, ficariam surpresos. E, de fato, isso está se materializando. E agora estamos vivenciando uma nova fase. É uma grande fase com algumas possibilidades. A gente não tem bola de cristal, mas existem sim alguns caminhos que com certeza a humanidade irá trilhar para a divulgação e revelação dos extraterrestres, assim como as tecnologias. E existe uma grande expectativa. Então a gente sabe que, infelizmente, a lei de divulgação foi redigida, foi diluída do seu texto original. Daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês. Gratidão ao Willenberg Lacerda por essa vinheta, que a gente vai utilizar de agora em diante. Que será a vinheta oficial do canal Demis Viana Mundo Secreto para o ano de 2024, a partir de agora e no ano que vem, muito provavelmente. Voltando ao assunto aqui, meus amigos, então a lei de divulgação foi diluída, ela foi estabelecida, a lei Schumer. É bom frisar aqui, meus amigos, para quem não sabe, o Schumer, senador Schumer, o Chuck Schumer, ele tem vínculo muito próximo com a Hillary, com os Clinton, com o Estado Profundo, e foi um tanto estranho ele ter promulgado, ser o autor dessa lei tão rígida que iria atingir as corporações aeroespaciais. E, por certo, ele redigiu essa lei porque ele sabia que ela não iria vingar. Ele sabia que não iria vingar, mas chamaria a atenção do público para o fenômeno UAP ou OVNI. Então isso seria o gatilho, poderia ser o gatilho de uma potencial invasão de falsa bandeira. A gente sabe muito bem que a possibilidade disso ser efetivado é mínima, porque as circunstâncias não são nada favoráveis. Primeiramente, eles não têm todos os satélites. Para eles realmente conseguirem enganar a humanidade, eles precisariam de todos os satélites. A gente sabe que a Space Force, Starlink, controlam grande parte dos satélites do mundo. Segundo, que eles teriam que combinar isso com todos os governos do mundo, e na atual conjuntura, isto é uma tarefa praticamente impossível, para não dizer impossível mesmo. E eles também precisariam de recursos, e os recursos são escassos, muito escassos. Aliás, eles estão falindo. Mas quem está desesperado pode apelar para qualquer coisa. E, por certo, está se desenhando uma revelação denominada pelo coronel Cal New. Isso é bom frisar aqui, que isto é uma mera nomenclatura, apenas um nome que foi batizado. Então teremos uma revelação catastrófica, que poderá ser engatilhada, poderá ser alavancada, através de uma eventual invasão de falsa bandeira, porque isso iria dar sinal verde para os extraterrestres fazerem uma intervenção direta no nosso planeta. As arcas também é uma segunda possibilidade. As arcas poderiam simplesmente aparecer nas grandes capitais do mundo, e isso seria uma forma de revelação catastrófica, súbita, repentina. Ou nós teríamos, também tem uma terceira possibilidade, que não podemos descartar, que foi levantada inclusive pelo Daniel Sherran, que é advogado e ativista de OVNIs desde o tempo do presidente Carter, Jimmy Carter, onde ele acredita que teremos vazamento desenfreado de informações, de documentos classificados por parte dos denunciantes que já estão de saco cheio. Então temos essas três possibilidades que com certeza irão se concretizar, irão se materializar neste ano de 2024. Muito interessante. Vamos também aqui trazer para vocês o relatório, atualização completa na íntegra do JP, primeira parte. O Michael Salla, hoje, na sua live semanal, ele deixou um spoiler, que essa foi a primeira parte. Então terá uma segunda parte que será exibida na próxima quinta-feira no canal Dr. Michael Salla. Então tem a primeira e a segunda parte, e ele deixou escapar algumas informações que nós iremos comentar ainda nesta edição especial de sábado.
eu não vou me deter muito aqui na introdução, vou cumprimentá-los bem rapidamente, porque tenho inúmeros slides para serem apresentados. A atualização do FunFord está espetacular, recheada, repleta de informações importantíssimas, porque tudo está acontecendo num ritmo alucinante. Apesar de a gente fazer com muita antecedência os slides, meus amigos, eu vou ser bem sincero, eu tenho tanta coisa para apresentar que eu decido na hora. É na hora, muita coisa é decidido na hora o que vai ser apresentado ou não. A aprovação do trabalho do BD, BD, reputação péssima, e aqui 37% apenas, em meio a preocupações econômicas pesquisa. O índice de aprovação de BD caiu 8 pontos, então já estava ruim, agora ficou péssimo. De 45 pontos, caiu para 37% no início desse ano. Está aqui a fonte para vocês, meus amigos. Aprovação do trabalho de BD em 37% em meio a preocupações econômicas, porque a situação econômica dos Estados Unidos é simplesmente caótica. E quem arrastou o país para essa situação, obviamente, que é o BD. Tendo em vista que a parte mais sensível do ser humano é o bolso, ainda mais o povo americano. O povo americano que faz questão, que reduziu drasticamente o seu padrão, a sua qualidade de vida, e é claro, eles não irão poupar o BD. Então o BD está assim completamente, tem uma reprovação muito grande, a grande maioria do povo americano. E o loirão ganha em todos os cenários, pesquisas oficiais. Rússia, renda real da população cresce 5%. Em contrapartida, se os Estados Unidos vai mal das pernas, economicamente falando, a Rússia vai muito bem, obrigado. É um contraste perfeito. Renda real da população cresce 5% no terceiro trimestre. Prosperidade na Rússia. Os rendimentos da população da Federação da Rússia tiveram uma alta de 5,1% no terceiro trimestre desse ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pelo governo na quarta-feira. Meus amigos, o Fed americano e essa bolha financeira que cria economias artificiais está colapsando. E isto é um fato. Tanto é que eles não conseguem mais mascarar a crise financeira nos Estados Unidos e na Europa. Então, por mais que eles tentam imprimir dinheiro, lastro coisa nenhuma, dinheiro que simplesmente surge do nada, eles não estão conseguindo estancar esta crise econômica. E a Rússia está decolando, assim como todos os países que estão tendo lastro ouro, que estão se desfazendo dos dólares, que estão retornando como moeda inflacionária para os Estados Unidos. E é bom salientar que todas as empresas, as grandes multinacionais que saíram da Rússia, como aquelas grandes empresas, não posso nem falar o nome aqui, aquelas grandes empresas de fast food, que vocês conhecem muito bem, que tem um W, que tem um palhaço, inclusive, como símbolo, simplesmente deram lugar para o empreendimento nacional. Então, muitos empresários estão fazendo dinheiro, o emprego está aumentando, investimentos dentro do urso, e o urso está prosperando. Além do crescimento da renda da taxa de desemprego, ou seja, desemprego caindo, o país atingiu o menor índice de história, 2,9. Atualmente a situação, o maior índice da história. Quer dizer, a economia russa está tendo uma guinada assim, surreal. Atualmente, a situação no mercado de trabalho é excepcionalmente favorável para os candidatos. Tanto é verdade, meus amigos, que tem muitas pessoas querendo migrar para a Rússia neste momento. E é verdade, isso é um fato, porque realmente a Rússia está indo muito bem das pernas, economicamente falando. Acrescentou o diretor-geral do Instituto de Pesquisa do Trabalho, Dmitry Platindin. Em setembro, a média salarial dos trabalhadores russos teve alta de 7,2%. As pessoas estão ganhando mais, tendo mais poder de compra, quando comparada com o mesmo mês de 2022. Guinada econômica do urso. O Alex Jones, que está sendo cogitado, até o Elon Musk fez uma enquete no X para adicionar o Alex novamente no X, que ele foi banido, então ele vai ser incluído ao X, integrado ao X novamente. Isso é uma ótima notícia. Ele fez aqui, Alex Jones foi entrevistado pelo Tuque Carlson. Tuque Carlson que está sendo cotado, até a Melania, a mulher do Loirão, para ser o vice do Loirão. Chapa Loirão, Tuque Carlson, quem diria, hein? O único próximo passo do Estado Profundo é cancelar Loirão e talvez BD também. Palavras aqui do Alex Jones. Isso é uma possibilidade muito grande. Porque se eles eliminarem apenas um, vai ficar ruim. Sendo os dois, aí eles conseguem mitigar as consequências. Então, isso é uma grande possibilidade. E mesmo dizendo, meus amigos, que o BD é um arquivo vivo, assim como o Zé da Usantia. Casa Branca pondera negociar leis de imigração por dinheiro da Usantia. Reuters. Um absurdo. Que ponto chegou o governo dos Estados Unidos? Totalmente deplorável. Chegou no fundo do poço.
Os republicanos dos Estados Unidos exigiram maior segurança nas fronteiras em troca de aprovação de novos fundos para Kiev, fazendo barganha com os republicanos. A gente vai reforçar a fronteira, mas vocês têm que liberar din-din para o Zé. É um desespero, é o medo do Zé abrir a boca, como bem disse o ex-advogado do Loirão. Muito bem, aqui a Embaixada dos Estados Unidos na Guiana anuncia que Comando Sul dos Estados Unidos, SUDCOM, conduzirá operações de voo no espaço aéreo da Guiana, ao lado da Força de Defesa da Guiana, a partir de 7 de dezembro deste ano, à medida que as tensões da Venezuela e Guiana crescem cada vez mais, e essa aqui é a notícia mais recente. Como foi previsto pelo próprio canal, isso é totalmente previsível, a gente previu aqui, está exatamente acontecendo. Aqui, exatamente como nós dissemos, está acontecendo. Aqui CNN Brasil, Lulu sinaliza aliados que pode romper, repetindo, pode romper politicamente com Madurinho se a Venezuela fizer fora do pinico e tentar invadir a Guiana. Então, como eu havia dito para vocês, meus amigos, se o Madurinho insistir nesta tentativa de se empenhar para tentar conquistar a Guiana, porque ali tem muito ouro, e ele está numa situação deplorável economicamente. Aliás, esse impasse já perdura há mais de 40 anos, desde a década de 80, e isto teria esse desfecho. Não tem como o governo brasileiro vai ter que desatar todas as relações com a Venezuela. Isso é um fato, mesmo porque não teria outra opção, não tem outra opção do que não se aliar aos Estados Unidos e à Inglaterra. Como foi previsto aqui pelo canal, agora está sendo comprovado, está sendo ratificado. Em conversas reservadas aqui, o presidente Lulu, do PT, disse aos aliados ouvidos pela CNN que está cada vez mais decepcionado com o presidente da Venezuela, Madurinho. E sinalizou que pode romper politicamente com o líder do país vizinho caso se confirme a invasão na região guianense de Esequibo, que corresponde a 70% do território. Então ele já está se desculpando, já está se despedindo. Isso aqui já é um discurso de despedida desta amizade. Simplesmente, aqui já é o discurso do divórcio, da separação. Em conversas reservadas, Lulu tem relembrado com saudosismo a amizade que tinha com o ex-presidente Hugo Chávez, desencarnado em 2013, e dito que não mantém, olha só, presta atenção, como ele está mudando o discurso, não mantém a mesma relação com o Madurinho. Então ele já está preparando o terreno, já está preparando a narrativa, porque ele simplesmente vai romper com o Madurinho. E ele não tem outra opção, ele tem que ficar do lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, tem pessoas que estavam cogitando essa hipótese de ele apoiar o Madurinho num eventual confronto. Isso simplesmente não existe, tá, meus amigos? Agora está confirmado. Muito bem. O Brasil é chamado por Bidê para mediar. Veja só, o Brasil, inclusive, foi chamado por Bidê, que mais uma confirmação, para mediar crise na fronteira entre Venezuela e Guiana. Se os Estados Unidos está chamando o Brasil para mediar, é porque o Brasil está do lado dos Estados Unidos. Não tem ideia, não existe essa hipótese de apoiar a Venezuela. O governo dos Estados Unidos, liderado pelo presidente Bidê, busca apoio do Brasil para mediar crescentes tensões na fronteira entre Venezuela e Guiana. Conforme publicado pelo portal UOL, a Casa Branca, preocupada com a situação na América do Sul, considera o Brasil um ator adequado para atuar diplomaticamente e evitar uma possível escalada militar. Aliás, o Itamaraty, o Amorim, representante do Brasil, foi lá praticamente chorar aos pés do Madurinho, implorando para que ele simplesmente abandone esta ideia, essa intenção. Segundo o alto escalão do executivo brasileiro, as conversas entre os americanos e brasileiros têm ocorrido de forma constante nos últimos dias. A administração Bidê expressa inquietação com a situação, mas reconhece limitações para lidar diretamente com a crise neste momento e está utilizando o governo brasileiro para ser o seu representante. Muito bem. Aqui, mais informações, meus amigos. Urgente. Estados Unidos manda oficiais das Forças Armadas para preparar defesa da Guiana. A Embaixada dos Estados Unidos da América, na Guiana, enviou um comunicado informando que comandantes militares dos Estados Unidos foram enviados à Guiana para discutir e iniciar planejamentos estratégicos para aumentar as defesas e se proteger de uma possível invasão das forças do ditador, aqui usa um termo mesmo, do Madurinho. Muito bem. Fonte aqui, Terra Brasil Notícias. Este aviso vem 2 semanas após o Comando Sul dos Estados Unidos, o US Southern Command, o Exército Brasileiro, completar um treinamento intensivo de combate na Amazônia que durou quase 3 semanas. Então o Exército Brasileiro já está atuando, isso já faz tempo, é de longa data, com o Exército Americano, existe essa parceria e não teria como ser diferente. Mas é bom frisar, meus amigos, que o Madurinho foi bater na porta de quem? Ele foi bater na porta do urso, do Putin, para tentar ajuda. E ele não teve a resposta, assim,
não foi muito bem recebido, né? Vamos dizer assim, que foi um tanto decepcionante para ele o posicionamento do urso. Aqui, Rússia, o Madurinho, a gente sabe, meus amigos, que ele foi, realmente, ele mandou para representantes, querendo uma ajuda do urso. E Rússia simplesmente pede o fim pacífico da disputa da Guiana e Venezuela. Olha, eu não tenho nada a ver com isso, a Maria Zarakova, melhor vocês se entenderem e acharem uma resolução pacífica para este impasse. Simplesmente lavou as mãos. A URSS apelou na sexta-feira à Guiana e à Venezuela para que alcancem uma solução pacífica para a sua disputa fronteiriça. É óbvio, meus amigos, o urso já tem muitos problemas. É claro que o urso tem uma desavença, sim, notória com os Estados Unidos, uma rixa já muito grande, a gente sabe com relação ao Zantia, mas não vai se envolver nisso daqui. Pode ter certeza absoluta e muito provavelmente a China fará o mesmo. Então essa narrativa, não, porque vai vir Rússia, isto simplesmente não confere, tá, meus amigos? Não confere dentro da realidade. À medida que tensões entre os dois países sul-americanos continuam a aumentar. Abre aspas. Consideramos como prioridade reduzir as tensões e construir confiança nas relações entre Venezuela e Guiana, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zarakova, em comunicado. Isso aqui é um ótimo recado. Nós não vamos se envolver nisso e vamos permanecer neutro. Pega que o filho é teu, Madurinho. Se você quer se aventurar, nessa empreitada, problema é seu, tá? Pro bom entendedor, isso aqui tá muito bem claro. E muito provavelmente essa será também a posição da China, ok? Muito bem. E, tendo isso em mente, se o Madurinho não vai ter apoio, nem... Aqui já tá... A Rússia já deixou seu recado muito claro, nítido. Pega que o filho é teu. Né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não me envolva nessa questão. Muito bem. E muito provavelmente a Shin, o dragão, terá o mesmo posicionamento. O Madurinho, muito provavelmente, meus amigos, ele não terá outra opção que não recuar. Simplesmente ele vai ter que recuar. Agora, se ele for, como que eu posso usar o termo? Ousado, para não dizer outra coisa, ele simplesmente vai quebrar a cara. Ele vai quebrar a cara e vai ter uma derrota acachapante. Não, é este o destino que lhe reserva. Simples assim. É porque ele estava com essa esperança. Ele achava que tinha um coelho na cartola, mas não tem. A Rússia disse, olha, tchau, querido. E se a Rússia já está tendo esse posicionamento, muito provavelmente a China também terá esse posicionamento. Ok? Como eu havia dito para vocês, a China, apesar de ter divergências com os Estados Unidos, ela não quer sofrer uma sanção por parte dos Estados Unidos e muito menos pela Europa. Isso não está nos planos comerciais da China. Entendam isso, meus amigos. Então eles não irão se envolver nisso. Eles não vão comprar uma briga por causa do Madurinho, de um país falido. Estão entendendo? Eles não vão fazer isso. Não vale a pena. Custo-benefício. Não vale a pena. Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido. Porque existem muitas narrativas, devaneios aí, rondando por aí pela internet. Muito bem. Agora, momento a gente apresentar aqui para vocês a atualização do Benjamin Funford. Que foi, tem gente que fala assim, o dia 4/12, não está errado. É que o Funford ele apresenta suas atualizações todas as segundas-feiras. Então, a última segunda-feira foi dia 4/12. Então, a data não está errada, é essa mesmo. Muito bem. Prestem atenção, meus amigos. O mundo está passando pelas maiores mudanças em séculos. Estamos num estado de transformação. Se não milênios. A maior transformação de todos os tempos. Mais impactante da história da humanidade. Quando a poeira baixar, ou seja, quando esses impasses, essas divergências, principalmente essa questão, quem está fazendo a poeira levantar, meus amigos, são os escuros, para ganhar tempo. Através do que está acontecendo na Terra Prometida, através da Unzante. E agora, eles querem colocar mais lenha na fogueira também aqui na América do Sul, com a questão da Guiana. Então, tudo isso é uma distração, porque eles estão falidos, para ganhar tempo. Estão entendendo? Então, a poeira vai abaixar. Uma hora ela vai abaixar. E o presidente dos Estados Unidos, o rei do Vaticano, aqui, muito bem, é isso mesmo. O rei da Inglaterra e o imperador do Japão serão provavelmente depostos. Vão perder o seu cargo. Os últimos seguidores de Enlil também serão caçados e levados à justiça. E, aliás, o Daniel Sherran, que é advogado e ativista de OVNIs, de longa data, mais de 30 anos que ele faz isso, mais de 30 anos não, quase 40 anos, meus amigos, há quase 40 anos que ele é ativista, o Daniel Sherran,
Ele falou que esta lei, a lei foi redigida, ela foi retirada do seu contexto original, ela foi diluída por causa dos religiosos, mais precisamente do Vaticano, é mãozinha do Vaticano, e das corporações aeroespaciais. Então ele foi bem incisivo. Olha, infelizmente isso não interessa nem para o Vaticano e nem para as corporações aeroespaciais. Por quê? Corporações aeroespaciais é óbvio, porque eles detêm o monopólio dessas tecnologias inovadoras e não querem compartilhar. Então eles querem ter o melhor dos dois mundos. Eles querem ter este mundo aqui primitivo, né, de tecnologia de combustível fóssil, e ao mesmo tempo usufruir dos benefícios das tecnologias de ponta extraterrestre. E o Vaticano, por causa da religião, vai perder o seu poder. Simples assim. Quando for revelados os extraterrestres, a verdadeira história da humanidade, será o fim do império religioso no planeta Terra. Muito bem. Os últimos seguidores de Enlil também serão caçados, levados à justiça. E as restantes fortalezas suíças, israelitas e americanas sofrerão um colapso semelhante. A queda da Massada, para quem não sabe, foi a queda de Massada, foi do tempo do ano 70, quando Tito destruiu as muralhas de Israel. Tá? Que foi a queda de Massada. Isto é o que prevê em fontes importantes da inteligência asiática, segundo Benjamin Ford. Sinais disso podem ser vistos em todos os lugares. Os sinais sobram. Na semana passada, por exemplo, líderes de quase 200 países e quase 100 mil delegados reuniram-se em Dubai para a COP28. Foi um grande evento, a COP28. Mendigando, e foi, meus amigos, foi humilhante para as pretensões da Cabal. A COP28, com relação à política verde, a Agenda 2030, foi realmente desastroso as pretensões dos escuros. Foi muito decepcionante para eles. Mendigando com tigelas nas mãos. A chefe da União Europeia, a Ursula von der Leyen, lembra da Ursula von der Leyen que acusou o urso de ser responsável pela bomba de Hiroshima e Nagasaki? É uma coisa totalmente absurda, a gente sabe que é os Estados Unidos, qualquer pequenino sabe disso. Tuitou. Ela é autora de várias pérolas diferentes, né? Muitas pérolas. Ela deve ser a Dilma da Europa. Né? Aqui, abre aspas. No financiamento climático, devemos passar de bilhões para trilhões. Eu estava prometendo, estavam esperando isso, terem trilhões. Né? Assim, eles queriam uma grande doação. Nossa, todo mundo vai ficar compelido, vai se envolver. Nós vamos realmente levantar trilhões de dólares. Essa era a expectativa inicial. Expectativa, agora a realidade é outra bem diferente. Essa é a expectativa. Agora vamos ver a realidade. O rei Charles apelou aos contribuintes de todo mundo para arrecadarem 5 bilhões de dólares anualmente para fazer avançar a agenda do Net Zero. Isso, agenda verde, muito bem. Aqui, chefe da União Europeia, Ursula von der Leyen, tá aqui ela, né? Autora de várias pérolas diferentes. Muito bem. Vamos dar continuidade aqui. Crise orçamental alemã atinge o cerne das ambições dos verdes. O partido queria fazer da Alemanha um percussor na luta contra as alterações do clima, mas os problemas orçamentais afetam os seus planos. Então, a Alemanha, que encabeçava essa frente, que levantava essa bandeira com relação à política verde, teve que voltar atrás por falta de dinheiro, porque está completamente falida. Aliás, meus amigos, o Schwarz, o chanceler alemão, ele tem aprovação apenas de 28%. Pior do que do BD. O povo alemão não suporta mais ele. Aqui, o ETF em inventário global, explicamos o coração da COP28. Crise orçamental alemã atinge cerne das ambições dos verdes. Então, a crise orçamental eles tiveram que reconsiderar e voltar atrás. Que foi realmente uma derrota humilhante, acachapante das pretensões dos globalistas, a sua Agenda 2030, para nossa alegria. E tem mais, meus amigos, vamos entender o que rolou, o que aconteceu neste evento que foi a COP28. Aqui da Epoch Times, não sou eu que estou dizendo, da Epoch Times. É um portal de notícia, assim, bastante conhecido, né, com ótimas referências, por sinal. O presidente da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima, também conhecidas como COP28, rejeitou a ideia de que existe ciência apoiando as eliminações de uso de combustíveis fósseis para atingir as metas de combate às mudanças do clima. Interessante, tá aqui, The Epoch Times na capa, internacional. Não há, abre aspas, não há ciência ou cenário que diga que a eliminação gradual dos combustíveis fósseis que alcançará a meta de manter o aquecimento global baixo de 1,5 graus Celsius, disse Sultan Al-Jaber, presidente da COP28, durante uma discussão online em 28 de novembro, realizada pelo grupo ativista Xishangs Climate. Tá aqui, muito bem, a fonte para vocês. Então a COP28 queria reunir, que tinha a pretensão de arrecadar trilhões de dólares. Na sua agenda, foi realmente decepcionante. Eles conseguiram apenas 500 milhões. Para quem queria trilhões, conseguiram míseros 500 milhões. Foi realmente humilhante. Continuando.
As suas tentativas de obter dinheiro verde dos países ocidentais já levaram a uma rebelião aberta nas províncias canadenses de Alberta contra o governo representativo de Sua Majestade, o Catrudo. Muito bem. Catrudo seria o chanceler ali do Canadá. Um beijo aqui, um abraço para Thaisa Kashimoto, que está no Canadá. Aqui. Tudo que conseguiram obter em dinheiro verde foi cerca de os míseros, os trocadinhos aqui, porque para eles é trocadinho, meus amigos, 500 milhões de dólares. Para quem pretendia arrecadar trilhões, 500 milhões não é nada. Né? Vamos ser sinceros aqui, meus amigos. Vamos convir. Ou 1/200 dos 100 bilhões de dólares prometidos, aqui, durante a festa do cinturão da Rota da China, em outubro. Mais uma vez, isso estava longe dos trilhões de dólares que muitos esperavam. E, de fato, isso não aconteceu. Isso foi uma derrota avassaladora na agenda dos escuros. A razão é que a Rainha Elizabeth, antes de sua desencarne, fez um acordo com as sociedades, sociedades ocultas, asiáticas, segundo o qual o objetivo da humanidade devia ser aumentar o número e a diversidade da vida, incluindo vida humana, e não a falsa afirmação de que o carbono causa... vocês entenderam, né? Você já conhece esse jargão. Muito bem, meus amigos. Vamos pro próximo. Seu sucessor como chefe do Comitê dos 300, para quem não sabe, seria um comitê assim, seleto dos dominadores globais, concorda. Ele é um rei europeu, não descendente de Guilherme, o Conquistador. Ele afirma que aparecerá perante o público no ano novo. Existe uma grande expectativa com relação a isso, e será realmente surpreendente. Quando o presidente Biden se encontrou com o líder do dragão, o Xichao, em São Francisco, no mês passado, aliás, foi noticiado esse encontro, os asiáticos dos escuros, os rockeferianos, os rotadianos, disseram, abre aspas, já se passaram 110 anos desde a criação do Conselho da Reserva Federal. Agora é a nossa vez. É por isso que o deputado rockeferiano, o Anthony Blinken, o Blinquinho, Anthony Blinken, porta-voz da Casa Branca, parecia tão assustado quando a ligação terminou, porque simplesmente não conseguiram firmar um acordo. Não conseguiram comprar o dragão. Os asiáticos e seus aliados ocidentais, chapéus brancos, planejaram anunciar um novo plano multibilionário para erradicar a pobreza e travar a degradação ambiental. É bom frisar aqui, meus amigos, que um dos propósitos, um dos objetivos da Aliança da Terra, isso eu já trouxe para vocês em outras atualizações do Benjamin Fulford, é a questão ambiental. A questão ambiental é importantíssima, sim. É bom frisar aqui. Só que não aos moldes dos globalistas. Porque os globalistas querem utilizar isso para simplesmente escravizar, como pretexto para escravizar as pessoas. E desapropriar todas as pessoas do mundo. Ninguém vai ter nada e vai ser feliz. Nós queremos o quê? Um mundo ecologicamente perfeito, totalmente perfeito, só que através de tecnologias que vão beneficiar todas as pessoas. Então, a humanidade será beneficiada, assim como a natureza. Então, nós vamos preservar o bem-estar das pessoas e o bem-estar da própria natureza. Tecnologia como energia livre, então será o fim dos combustíveis fósseis, ecologicamente perfeita. Tecnologias que podem simplesmente purificar os rios e os mares. Então, a poluição ficar zero. Máquinas replicadoras, então não vai existir mais lixo. Vai ser espetacular. Embalagens plásticas simplesmente não vão existir mais. Então teremos um planeta ecologicamente perfeito. Mas dentro do quê? Das tecnologias, aos moldes da Aliança da Terra, através da revelação e através de tecnologias. E não através de uma distopia que vai tornar esse planeta uma fazenda de animais. E os animais, no caso, seremos nós. Tá, meus amigos? Esse é o problema. Tá? Muito bem. Aqui. Provavelmente no final de 2024, depois disso, usarão todo o dinheiro gasto em batalhas numa nova batalha contra o envelhecimento e a morte. Depois, nós teremos tecnologias onde as pessoas aumentarão a sua expectativa de vida. Muito bem. Através das MedBed. Mas antes disso, haverá algumas mudanças políticas importantes. Enquanto o mundo se concentrava nas batalhas da Usântia, e se concentra ainda, apesar que foi desviado para a Terra Prometida, e da Terra Prometida, orquestrada pelos escuros, a Ásia Oriental iniciou as maiores mudanças políticas desde a derrubada do último Shogun japonês e do último imperador do dragão. Por exemplo, foi encontrada uma solução surpreendente para a questão de Taiwan. Sabe que Taiwan está sendo disputado pelo dragão, alguns navios americanos estavam próximos ali. É um local de muita tensão, tá, meus amigos? Muito bem. Tem reportagens recentes falando sobre isso, que o dragão se pronunciou, que isso seria como uma afronta ao próprio governo do dragão. Então a coisa realmente está bem complicada nessa região.
De acordo com fontes importantes da inteligência asiática, Taiwan deve ser devolvida ao controle japonês. Não vai ficar nem para a China, vai ficar sob domínio dos Estados Unidos. Vai voltar para o controle japonês. Né? Isso vai cair no colo do governo japonês. Segundo o plano, cerca de 1 milhão de chineses de continente que fugiram para lá após a Revolução Comunista regressariam à China. Muito bem. Fontes relatam que Naoshi Onodera se tornará imperador do Japão e que a atual família imperial japonesa abdicará do trono. Então, grandes mudanças políticas também no Japão, e é bom frisar que o Benjamin Fulford reside atualmente no Japão. Essa informação vem de fontes reais anônimas na Ásia, mas há evidências públicas de que é verdade. Na semana passada, o príncipe herdeiro Akishino deu uma coletiva de imprensa altamente comum, dizendo aos repórteres que é necessário uma revisão dos deveres reais oficiais. Ele também deu a entender que seus familiares não se mudariam para o novo palácio de 500 milhões, que acabou de ser concluído com recursos públicos. Se você olhar a expressão facial dele na foto abaixo, ele está com cara de poucos amigos, ele parece muito chateado com alguma coisa. Aliás, eu diria bastante chateado, por sinal. Outro sinal muito incomum é que a sede maçônica em Tóquio está fechada. Você pode confirmar isso em seu próprio site. Embora digam que é por causa da reforma, nossas fontes afirmam que foram despejados. Simplesmente foram mandados embora dali. Grandes transformações também no Extremo Oriente. Um abraço especial para os nossos amigos japoneses que, porventura, estejam prestigiando as nossas lives. Fantástico. Aqui. Outro sinal é a repressão brutal dos procuradores à facção Abe e no poder do Japão. Isso se deve à queda de um avião Osprey, onde 8 militares americanos perderam sua vida. Os nomes dos desencarnados não foram divulgados, mas há indícios de que alguns generais de alto escalão foram desencarnados após a queda. Os jornais japoneses escreveram: a aliança Japão-Estados Unidos pode sofrer devido à queda do Osprey. Então, foi uma forma aqui de limpeza, né? Interessante. Aqui está a fonte para vocês, aqui, meus amigos. Japão suspende voo Osprey após a queda do VM-222B da USAF. Japão suspende voo Osprey após a queda do VM-222. Está aqui a fonte e a informação. Extremistas da direita japoneses dizem que ambos os incidentes fazem parte de um ataque ao clã Choshu, no sul do Japão. O clã Choshu foi... É Choshu, tá? É isso mesmo, Choshu. Foi usado para colonizar o Japão durante a era Meiji. Os japoneses dizem que o falso imperador Meiji casou-se então com a princesa dos Habsburgos para criar a atual linha imperial como representante para governar o Japão. Esse deputado foi agora eliminado, foi cancelado. O que significa que os mais de 150 anos de domínio colonial do Japão estão com seus dias contados, estão chegando ao fim. Então, o Japão sob nova direção, a caminho, melhor dizendo, de uma nova direção, uma nova gestão. Teremos que esperar e ver se isso acontece. Mas em minhas décadas de reportagem, aqui palavras do Benjamin Fulford, nunca ouvi tantas declarações agressivas de tantas fontes diferentes de alto perfil. Entretanto, já estão ocorrendo mudanças muito visíveis na Europa e nos Estados Unidos. Aqui o Benjamin Fulford respondendo aos críticos. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão me criticando, mas as informações que eu estou repassando estão sendo confirmadas cada vez mais. O anúncio do desencarne do Kissinger faz parte disso, meus amigos. Esse é o grande sinal. Este seria o grande sinal de uma grande transformação. Esse anúncio indica um sinal de que grandes mudanças estão por vir. Então, o desencarne do Kissinger seria o marco de grandes mudanças. O Henry Kissinger foi um executor dos escuros de alto escalão que, infelizmente, desencarnou em massa muitas pessoas, né? Que coisas realmente um passado bastante complicado. Entre 1969 e 1976 resultaram nos encarnes de 3, 4 milhões de pessoas. Muito bem. Realmente bastante. Além disso, durante décadas ele deu cabo à vida de chefes de Estado que se repararam a submeter seus interesses das corporações dos escuros. Isso que trabalhou para David Rockefeller e assim como para o senhor de Davos, o Schwabzinho. Aqui. O seu desencarne assinala a derrota dos cavaleiros de Malta e do seu complexo militar industrial ocidental. Agora todos podem ver. E aqui estão as evidências para vocês, meus amigos, dessas mudanças inovadoras. Aqui, Global Reset.
Muito bem, fonte. Denunciante pede que o fundador do Fórum Econômico Mundial, o Klaus, né, o Schwabzinho, seja preso imediatamente por crimes contra a humanidade. A gente sabe que alguns meses atrás, o Putin se dirigiu a este mesmo senhor, dizendo que ele queria escravizar a humanidade e que ele era um alvo legítimo da Rússia, né? E que ele realmente odeia a humanidade, assim como Jorge Soros, assim como todos os metacapitalistas. E agora, meus amigos, eles estão brigando entre si. Então, um próprio banqueiro, que faz parte de todo o sistema, está se levantando, ou seja, um está se levantando contra o outro. Eles estão percebendo que o barco está afundando, isso é óbvio, porque se eles estivessem muito bem, isso não estaria acontecendo. Se eles estivessem realmente em cima da carne seca, né, como se diz no popular, eles não estariam agindo dessa forma. Então isso aqui, meus amigos, é um indicativo que, de fato, o barco está naufragando, né, está afundando. Os dias do cofundador do Fórum Econômico Mundial, aqui o F, o Schwabzinho, podem estar contados. Pascal Najad, filho do colega e cofundador, ele é cofundador do Fórum Econômico Mundial. Então, o filho do cofundador do Fórum Econômico Mundial está estarrecido e está pedindo justiça com relação às atitudes do Klaus Schwab. Está a falar como denunciante contra o atual chefe da Fundação Globalista, acusando e a outros líderes de crimes contra a humanidade. Pena que eu não posso colocar no texto inteiro aqui, mas as acusações que ele faz é muito séria. Na verdade, diz que as barbaridades, né, do Schwab e seus amigos, são tão grandes que é necessária uma prisão imediata de Schwab e de outros executivos, outros banqueiros. Todos eles têm que responder pelos seus atos. Aqui é o F, né, o Fórum Econômico, como Bill Gates, por exemplo, tem que responder, como os líderes da organização aqui, eles conhecem muito bem, essa instituição supranacional que fica na Europa, as Big Pharmas e grandes empresas de tecnologia. E as Big Techs também. Em parceria com o Schwab. Todos eles são funcionários, né, todos capachos do Schwabzinho. E vejam que está dizendo isso é uma pessoa que fazia o filho do cofundador do Fórum Econômico. Ele que está dizendo isso. Muito bem. O pai de Najad fundou o FEM em 1971. Ele que fundou, em 1971, o Fórum Econômico Mundial, o Fórum de Davos. Ele renunciou uma década depois, alegando desgosto com a visão distópica de Schwab para o futuro da humanidade. Ou seja, não elite. Então, realmente, a visão que ele tem, os planos que ele tem para aqueles que não fazem da elite, meus amigos, como eu havia dito para vocês, eles querem criar uma verdadeira fazenda de animais e os animais seremos nós, tá? Na concepção desses senhores. Porque eles se acham, assim como reis, eles são supremos, eles têm sangue do Eliu, eles se acham superiores. Vamos continuar aqui. Olha o que ele disse, meus amigos. Eu só aqui destaquei alguns tópicos, porque tem alguns que nem dá para colocar nessa plataforma. Tá? Ele foi realmente bastante enfático. Abre aspas. O diabo vive em Genebra. Só chamou isso. O diabo, se vocês pensam, que capeta, meu filho. O capeta tá aqui, anda na Terra. O nome dele tem nome. Ele tá lá em Genebra. O nome dele é Klaus Schwab. Aí as pessoas não entendem, né? Por que o Putin, aos 2 meses atrás, ele foi bem incisivo. Ele disse o seguinte, se dirigindo ao Schwab, olha, você quer manipular o mundo inteiro, você quer dar um golpe no mundo, você quer ser o senhor do mundo, você quer tomar o mundo de assalto. E eu não irei permitir. Putin foi bem claro, eu não irei permitir. E isto torna um alvo legítimo. Um alvo militar legítimo da Rússia. Estamos de olho em você. Estamos de olho no senhor. Impressionante. Estamos vivendo em tempos diferenciados, né, meus amigos? Um tempo realmente fantástico. Um grande período na história. Grandes mudanças estão para acontecer. E já estão acontecendo. Já estão todas engatilhadas. Juntamente com os promotores, Najad está pressionando para eventualmente responsabilizar o Schwabzinho por desencadear um inferno no mundo. Meus amigos, pena que eu não posso especificar aqui. Mas esse senhor é responsável por todas as mazelas da humanidade. Todas! Ele e seus asseclas. Os metacapitalistas. Esses mesmo. Wall Street, BlackRock. Essas corporações. Os banqueiros. Banqueiros que não produzem absolutamente nada. Criaram essa bolha financeira, essa economia artificial. Que dominam as Big Techs, que tem líderes marionetes, tudo isso. O seu caso também está a chamar, que também controla o quê? Os porões das agências de inteligência, corporações aeroespaciais, onde eles guardam tecnologia reversa, etc.
Muito bem. O seu caso também está chamando a atenção de outros organismos globalistas, como a organização da ONU, que, segundo ele, cooperam com o esquema maligno dos Schwabs. Nesse momento, os líderes daqui dessas instituições mantêm imunidade diplomática, o que significa que não podem ser acusados e julgados. Mas Najad quer que essa imunidade diplomática seja revogada. Ela vai ser revogada e vocês vão responder, segundo a emissão de mandados de prisão, segundo ele. De acordo com Najad, o ventre da besta é Genebra. Impressionante, hein, gente? O ventre da besta. Tem gente que tá falando que vai vir a besta. Na besta já tá aqui faz tempo. Vai vir o anticristo. Ele já tá aqui. Já tá tempo que ele tá aqui. E vocês estão viajando, né? Tem gente falando religioso, né? Vai vir o anticristo. Não, já tá aqui. Muito tempo. Na Suíça. E que ele diz ser o marco zero para o controle globalista sobre o mundo. Abre aspas. O diabo vive em Genebra. Palavras dele. Não sei o que eu estou dizendo. Disse Najad, notoriamente citado. Impressionante. Estamos vivendo em grandes tempos, meus amigos. Realmente, em tempos distintos. Novos tempos. Porque isso era impensável tempos atrás. Quando você imaginar, tem um banqueiro, porque esse Najad também é banqueiro. Ele é filho do cofundador do Fórum Econômico. Falando essas coisas, acusando, meus amigos, acusando de coisas de barbárie. Pena que eu não posso falar. Coisas que aconteceram em 2020, né, gente? 2021, não dá para ser citado aqui. Mas se vocês usarem a sua imaginação, com certeza vocês podem né, ter um vislumbre aí do que se trata. De todas as barbáries que aconteceram nos últimos anos. Ok? Muito bem. Melania, grande Melania, né, Liette? Esposa do Loirão, muito bonita por sinal, Melania. Quer que Tucker Carlson seja o vice-presidente do Loirão. Imagine vocês, o Tucker Carlson, que era o ex-âncora da Fox News, agora está tendo uma bela carreira, uma carreira de sucesso no X, ser o vice na chapa Loirão Tucker Carlson. Realmente espetacular. Melania Trump endossa Tucker Carlson como vice-presidente potencial e o considera uma extensão poderosa no palco para a campanha de 2024. De acordo com o relatório, Melania acredita que Carlson seria uma poderosa extensão no palco e seu ex-marido, o presidente, faltando menos de um ano para as eleições de novembro. É menos de um ano, Eliette, como o tempo passa, hein? Menos de um ano para as eleições dos Estados Unidos. Acho também sugeriu que uma dupla, Loirão e Carlson, abre aspas, poderia encorajar Melania a se envolver mais na campanha. Este é um domínio onde ela tem estado notavelmente ausente desde que Loirão declarou a sua candidatura para 2024 no final do ano passado. Quando questionado no mês passado sobre Carlson como seu companheiro de vice-presidente, Loirão disse, abre aspas, palavras do Loirão, o comentário do Loirão, opinião do Loirão, sobre o Tucker Carlson sendo o seu vice, chapa 2024, Loirão e Carlson, 2024. Abre aspas, gosto muito de Tucker, gosto do Carlson, ele tem muito bom senso. Muito bem, foi endossado, aqui já foi endossado pelo Loirão. E agora, meus amigos, é claro que o Tucker Carlson ficou sabendo disso e perguntaram, Tucker Carlson, você aceitaria? Se eventualmente você fosse convidado para fazer parte da chapa dos republicanos para 2024, você aceitaria ser vice do Loirão? Tucker Carlson não excluiu participação nas eleições de 2024 como vice-presidente de Loirão. Tucker Carlson parece que vai aceitar. Ele não disse não. O ex-apresentador do canal TV Fox News, Tucker Carlson, não excluiu se juntar à campanha eleitoral do ex-presidente norte-americano. Loirão, como candidato à vice-presidência, escreveu o jornal The Hill, fonte para vocês, espetacular. Então, está sendo criado aqui, meus amigos, sendo criada uma grande possibilidade de termos no ano que vem, Loirão, Tucker Carlson. Fantástico, seria realmente uma dupla e tanto nessa corrida presidencial. Quebra. Putin irá atacar o TAN e a Europa, a menos que enviemos. Isso aqui é um absurdo, meus amigos. Isso aqui é lamentável, a situação que chegou o governo dos Estados Unidos. É simplesmente, assim, não tem palavras para descrever. É um verdadeiro devaneio. E quem acredita nisso tá em Nárnia. Tá assim, sei lá, tá no mundo paralelo. E nem sabe. Antes estivesse no mundo paralelo, né? Tá lobotomizado. Olha o que eles estão... Olha a narrativa, meus amigos. Nós temos que ajudar a usante de qualquer maneira. Por quê? O Putin quer dominar o mundo. Isso é demais, né? É isso. Na prática é isso que o Biden está alegando. Ele está alegando que o Putin ele fez essa operação especial na Usantes porque ele quer dominar a Europa e, por conseguinte, os Estados Unidos, ele quer dominar o mundo inteiro. Olha que loucura. O nível de loucura que chegou aos Estados Unidos. E o pior é que tem pessoas que compram esse tipo de narrativa esdrúxula. O presidente Biden está chateado os americanos, alertando de que é melhor enviarem muito dinheiro, mas enviem todo o dinheiro que vocês tiverem. O último centavo. Vocês podem morrer de fome. A fronteira que se dane. Se você não puder comprar comida no supermercado, também não importa. Esse tipo de
terrorismo psicológico, se chama, tá, meus amigos? Para a Usantia, ou enviará soldados americanos para desencarnarem na Usantia. Ele avisa que Putin está vindo para invadir a Europa e os aliados. Tá de brincadeira. Enquanto isso, na noite passada, meus amigos, Putin está simplesmente preservando a sua soberania nacional. Ele mesmo, não ele, assim como todos os seus porta-vozes, o Lavrov, a Zarakova, o Dmitry, todos eles, meus amigos, todos. O Medvedev, né, Dmitry Medvedev, todos eles são bem claros. Eles não querem nem a capital, né, Kiev, nem Kiev eles querem. Eles não querem a Usantia, eles querem simplesmente a região de Donbass, porque é de maioria russa. E o próprio povo não quer se integrar, fazer parte da nação usantiana. Eles querem ser cidadãos russos. E o próprio Zé admite isso, meus amigos. O próprio Zé admite. Ele falou que provavelmente nós não vamos recuperar Donbass porque o povo não quer mais fazer parte da Usantia. O próprio Zé falou isso. Se ele mesmo está falando, não tem o que falar, isso não tem argumento. E o próprio Putin falou, olha, nós não queremos o território da Usantia. O que nós não queremos é que mísseis da OTAN sejam apontados na nossa fronteira. Nos afrontando a nossa soberania nacional. É só isso. Nós não queremos a Usantia. Não temos essa pretensão. E agora o rapaz aqui, este louco, porque não tem como escrever isso de outra forma, meus amigos. Isso é um devaneio, isso é uma loucura. Isso é uma narrativa, assim, completamente doida, sem nexo. Não, porque ele quer dominar o mundo. E tem, desculpe o termo, idiota que compra esse tipo de coisa. Isso realmente me deixa muito triste. E a situação dos Estados Unidos, como está? Meus amigos, isso aqui é militare.com. Tá? Um site renomado, com credibilidade, fidedigno. E está dizendo o seguinte, não sei se nem eu posso dizer aqui tudo que está nesse site, estou dizendo o seguinte, que a maioria dos militares americanos já estão de saco cheio do BD, não suportam mais o governo dos Estados Unidos, e que já está sendo preparado um levante. Isso pode acontecer a qualquer momento, porque eles não aguentam mais. Não aguentam mais esse líder marionete, BD. Não suportam mais esse sujeito, esse senhor. Estou entendendo agora? Um relatório anual do Pentágono sobre os extremistas das fileiras revela que 78 militares eram suspeitos de defender a derrubada. Não, isso aqui é demais, isso é muito forte. 78 militares são suspeitos de quererem, entenderam? Um motim contra o próprio BD, para depor o BD. Isso é surreal, meus amigos. Isso aqui é um relatório oficial. É surreal o que está acontecendo na América. E outros 44 eram suspeitos de envolver-se ou apoiar. E segundo eles, tá, essa aqui é narrativa, agentes do terror. O ponto aqui é, isso é fato, isso é um relatório oficial. Muitos militares não conseguem mais engolir o desgoverno do BD. Já passou dos limites. O relatório divulgado na quinta-feira pelo inspetor-geral do Departamento de Defesa revelou que no ano fiscal de 2023 houve 183 alegações de extremismos em todos os ramos das Forças Armadas. Dívidas não apenas com esforços para derrubar. Entenderam? Segundo aqui o terror também, mas também em defesa da discriminação e violência generalizada para alcançar objetivos políticos. Isso é muito sério, meus amigos. Isso aqui é muito sério mesmo. Muito sério. Então, isto aqui denota que está tendo uma grande estabilidade no governo dos Estados Unidos. Está tendo um racha entre os militares. E que, de fato, os Estados Unidos está se tornando um verdadeiro barril de pólvora. E pode ter realmente, meus amigos, uma ruptura nos Estados Unidos. Se é que vocês me entendem. Blinken apregou benefícios de ajuda à Usantia para empreiteiros de defesa dos Estados Unidos. Após uma reunião com seu homólogo britânico, David Cameron, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, que gosta ele é funcionário dos Rockefellerianos, disse: 90% da assistência de segurança que fornecemos foi gasta aqui nos Estados Unidos com os nossos fabricantes. No início da semana, essa posição foi abordada pelo congressista republicano Thomas Massier, um crítico da ajuda à Usantia, que disse que o dinheiro enviado para Kiev está sendo canalizado para o complexo militar industrial. Estão desviando o dinheiro, está voltando para os Estados Unidos para alimentar o quê? O complexo industrial norte-americano, enriquecendo certos distritos dos Estados Unidos e acionistas. A custo o quê? Da desgraça do povo americano. Enquanto o povo americano, meus amigos, o que está acontecendo nos Estados Unidos é surreal. É uma verdadeira distopia. Uma verdadeira distopia. Enquanto o povo está pagando, diminuindo seu padrão de vida, inflação, desemprego,
O complexo industrial norte-americano está lucrando. Enquanto eles fazem essas sanções, essa palhaçada das sanções contra o urso, o Pentágono está comprando diretamente do urso, chamando o povo americano de imbecil na cara dura. E tem informação, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui, meus amigos, isto aqui é chamar o povo americano, o cidadão americano, de idiota. Colocaram o nariz de palhaço em cada cidadão dos Estados Unidos. Eu não sei como o povo está aguentando, suporta uma situação dessa. Porque simplesmente é inacreditável. Não dá para acreditar, porque você vê a notícia e fala, não é verdade, isso aqui não é possível. É possível aqui, Russia Today, fonte para vocês. Pentágono obtendo produtos petrolíferos diretamente da Rússia. Gostou dessa? Afirma órgão de vigilância usantiano. E quem, desculpe usar o termo aqui, né, coaguetou aqui, os americanos, foram os próprios usantianos. Olha, eles fazem vocês de imbecis. Sanção contra o urso, aí vocês têm que pagar caro, o povo europeu que está pagando o pato, né, pagando gás caro, energia. Depois tem que comprar dos Estados Unidos com o dobro do preço, enquanto o Pentágono compra diretamente do urso e paga baratinho. Meus amigos, isso é um deboche. Isso é um verdadeiro deboche. É zombar das pessoas. É um absurdo. É simplesmente um absurdo. Prestem atenção. Um órgão de vigilância do tráfico marítimo usantiano sinalizou um navio-tanque operado pela Alemanha, alegando que provavelmente te entregue produtos petrolíferos russos à estação naval, de Norfolk, uma importante base militar dos Estados Unidos. Uma aparente violação das sanções dos Estados Unidos. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. São verdadeiros hipócritas. Vocês são os hipócritas. A alegação amplamente divulgada pela mídia usantiana na quinta-feira vem de Alder Klimenko, chefe do Instituto de Estudos Estratégicos do Mar Negro, uma ONG e editor, o Black Sea News, um meio de comunicação pró-usantiano, que cobre o comércio marítimo. Ele alegou que o navio-tanque Evenka entregou 500 mil toneladas de produtos petrolíferos do porto russo de Novorossiysk diretamente para Norfolk, ou seja, diretamente para a estação naval dos Estados Unidos. Enquanto isso, o povo europeu ainda é mais palhaço, está sendo feito mais de palhaço ainda, né, gente? Pagando o dobro do preço por gás dos Estados Unidos. É um absurdo ou não é, meus amigos? É simplesmente inacreditável. Isso é um desrespeito com as pessoas. Agora, o mais desrespeitoso que isso é você saber disso sendo americano e sendo europeu e ficar quietinho, não fazer nada. Isso era para trazer milhões e milhões de pessoas às ruas em protesto. Isso é inaceitável. Não dá para engolir isso a seco, não dá para engolir esse sapo. Aqui, Russia Today, novamente, meus amigos. Andrei Sushensov. Andrei Sushensov. A ONU sobreviverá e o que pode substituí-la? Então, como eu havia dito para vocês, prestem atenção, meus amigos, vamos linkar as informações. O Erdogan, há pouco, ele falou que a ONU não estava cumprindo as suas atribuições, que é garantir. Qual é a principal atribuição da ONU? Ela foi criada para quê? Para garantir a paz e a segurança das nações. E estava, infelizmente, né, não está cumprindo o seu propósito. Está sendo realmente decepcionante. Vejam os impasses da Usante, na Terra Prometida, agora na Guiana. Não está cumprindo a sua função. O próprio Mourão disse isso. Veja só, o Erdogan, o próprio Mourão, senador brasileiro, ratificou este fato. E o Putin disse, olha, ainda não é o momento, mas vai chegar o momento que a gente vai ter que procurar uma alternativa. Impressionante. Os intervenientes globais podem decidir que a organização é demasiado dominada pelo Ocidente. Procurador Novo Arranjo do século XXI. Então eles já estão deliberando entre si, estão chegando à conclusão que precisam de uma alternativa, que não podem mais depender da ONU, que infelizmente não está cumprindo as suas atribuições, que é garantir a paz e a segurança entre as nações. É promover a paz. Pelo contrário, a ONU simplesmente é uma ferramenta dos metacapitalistas e da hegemonia dos Estados Unidos. Tá aqui, meus amigos, é isso que o texto está dizendo. Pronto, a gente tem que procurar uma alternativa. E como o Ford disse, todas as instituições vão ser o que, Eliette? Substituídas. Tudo isso já está acontecendo. Esse processo já está em andamento, meus amigos, e aqui estão as evidências. E como que está a situação do BID? Péssima. Bem ruim. Aqui. Índice de aprovação de BID atinge novo mínimo. Até membros do próprio partido do presidente instaram-no a não concorrer. Por favor, BID, não faça essa besteira. Não concorre, não.
Você vai passar vergonha. Aqui. A reeleição à medida que aumentam a preocupação com a sua idade e a economia. Porque a economia dos Estados Unidos realmente está em frangalhos. Até o David Axelrod, um ex-conselheiro sênior da Casa Branca, de Barack Obama. Veja, o conselheiro do próprio Barack Obama está falando isso. Veja que isto tem um peso muito grande. Deu a entender fortemente no mês passado que uma revanche entre Biden e Lourão não terminará bem para os democratas. Meus amigos, o conselheiro do Barack Obama, olha, nós vamos perder essa daí. Está perdido. Está reconhecendo. Reconhecendo que, embora Biden tivesse a indicação democrata, se quisesse, o que ele precisa fazer é a decisão se é isso, é sensato, se é interesse dele ou do país, porque isso não é sensato. Axelrod, posteriormente, esclareceu que não havia pedido a Biden que desistisse da disputa, apesar de publicar números ameaçadores de pesquisas que mostram o Loirão liderando os democratas em 5 dos 6 estados decisivos críticos. Uma pesquisa nacional, The Economist, YouthGov, realizada no mês passado, mostrou o Loirão na liderança, inclusive entre os eleitores independentes e indecisos. Em todos os cenários, ele vence. Então, retrospecto bastante complicado aqui. Realeza do Oriente Médio pede o fim do domínio ocidental. Não é domínio ocidental, vamos colocar a legenda, tá, meus amigos? Fim do domínio dos globalistas, dos metacapitalistas, dos financistas, do Schwabzinho. A ordem mundial injusta dominada pelos metacapitalistas, vamos entender assim, precisa acabar, porque é isso de fato que eles querem dizer, não o Ocidente, né? Porque o Ocidente simplesmente, os Estados Unidos está sendo instrumentalizado. Tanto é que se o Loirão vence, muda tudo. E o quadro muda completamente. Precisa acabar, disse o príncipe herdeiro de Oman, príncipe Teyazin bin Haitham al-Saad, na quinta-feira, enquanto falava com o presidente russo Putin. O príncipe Teyazin esteve em Moscou para o Fórum Rússia-Kellen, organizado pelo VTB Bank, Banco Russo, e reuniu-se com líderes russos à margem da Conferência de Investimentos. Abre aspas. Ouvi com muita atenção seu discurso de abertura, disse o príncipe, segundo comentários traduzidos e publicados pelo Kremlin. Abre aspas. Partilho todas as vossas avaliações sobre a atual situação internacional, principalmente no que diz respeito à necessidade de acabar com a atual ordem mundial injusta. E é isso mesmo que nós queremos. Né? E do domínio do Ocidente. Bem como construir uma nova ordem, uma nova ordem justa. Uma nova ordem de nações soberanas. Em relação à economia, sem duplos padrões. Fantástico. Espetacular. Loirão deixará a OTAN. Vejam só, meus amigos, prestem atenção nessa matéria. Tudo que o Benjamin Fonford, meus amigos, você fala assim, mas o Benjamin Fonford conspira. Não, eu estou mostrando fatos. Fatos que corroboram com as alegações do Benjamin Fonford. Então, todas as instituições supranacionais estão com seus dias contados. Honolulu, todas elas, mas eu estou mostrando aqui. A OTAN também, tá aqui. Ó. Loirão prometeu que vai deixar a OTAN, ex-chefe do Pentágono, se os Estados Unidos, para sustentá-lo, o bloco entraria em colapso. Simplesmente, os Estados Unidos saem da OTAN, acabou a OTAN. Simples assim. Disse Mark Spear, a MSNBC. O ex-presidente dos Estados Unidos, Loirão, retirará o apoio americano aos Antia, se for eleito no próximo ano, desencadeando uma cadeia de eventos que levaria ao colapso da NATO, afirmou seu antigo secretário de defesa, Mark Esper. Numa entrevista à MSNBC, na quinta-feira, recente, Esper, que é chefe do Pentágono, ex-chefe, que chefiou ex-chefe do Pentágono, em julho de 2019 e novembro de 2020, foi questionado sobre o que as expectativas de uma segunda presidente Loirão significaria para o futuro da NATO. Ele disse que seria simplesmente o fim da NATO. Maravilhoso. Todas as instituições que são controladas por quê? São instrumentalizadas pelos globalistas, que são as bases, os alicerces da Agenda 2030. Abre aspas. Acho que uma das primeiras coisas, aqui palavras dele, meus amigos, quem está falando isso é uma pessoa bem próxima do Loirão. Ok? Bem próxima. Muito bem. Vamos entender isso aqui, que chefiou o Pentágono. O Esper chefiou o Pentágono. De 2019 a 2020. Abre aspas. Acho que uma das primeiras coisas que aconteceria seria ele retirar o apoio aos Antia. Óbvio, ele não vai apoiar um negócio desse. Respondendo a Esper. E é claro, abre aspas, é claro, se isso acontecesse, todo o esforço para apoiar os Antia na sua batalha contra o urso acabaria por desmoronar. Os Estados Unidos são um grande bloco na torre. Jenga, você nos tira e tudo desaba. Meus amigos, é isso que eu falo a todo tempo. Se a Aliança da Terra recuperar os Estados Unidos, end game. Acabou todas as articulações. Não tem mais o que articular. Simplesmente acabou.
leitura aqui sensacional desse expert. Ex-chefiou o Pentágono 2019, 2020, bem próximo, nomeado pelo Loirão, bem próximo dele. Loirão prometeu repetidamente que encerraria o conflito na Usantia dentro de 24 horas. Loirão prometeu. Vou ganhar 24 horas, só acabou. Eu telefono pro Putin, né, Leite? Tinha da Aliança da Terra, acabou tudo. Após sua posse, caso derrotasse o presidente Biden nas eleições do próximo ano, o antigo presidente deu a entender que utilizaria ajuda militar como alavanca para conseguir isso, cortando o fluxo de brinquedinhos para forçar Kiev a sentar-se à mesa de negociações. Você vai negociar. Muito bem. E tem mais, meus amigos. Meus amigos, conta notícias maravilhosas. Não é notícia maravilhosa uma atrás da outra. Impressionante. Aqui. Russia Today. O domínio bancário ocidental acabará. Putin. Vamos colocar a legenda aqui. O domínio dos financistas está com seus dias contados. O domínio econômico deles acabou. É o fim de uma era. Presta atenção. O sistema financeiro ocidental está a tornar-se obsoleto devido às novas tecnologias e poderá perder a sua posição global dominante no futuro próximo, disse o presidente russo Putin na quinta-feira. Dirigindo-se ao Fórum de Investimentos VTB em Moscou, Putin destacou que as soluções tecnológicas modernas, como a Blockchain, estão a ser cada vez mais utilizadas em pagamentos internacionais. Nós não vamos utilizar mais o sistema SWIFT dos financistas. Abre aspas. De acordo com especialistas, nos próximos anos, isso levará a uma verdadeira revolução, que finalmente minará o monopólio dos grandes bancos ocidentais. E quem controla o monopólio dos grandes bancos ocidentais? As grandes corporações financeiras, meus amigos. É BlackRock, Wall Street. É isso que o Putin está dizendo. Eles estão com seus dias contados. Disse Putin, observando que algumas dessas instituições financeiras não estão atualmente nas melhores condições. Verdade, eles estão falindo, confirmando aquilo que a gente já mostrando com várias evidências durante todas as semanas. Espetacular. O presidente russo acrescentou que o sistema de mensagens interbancária, SWIFT, foi desacreditado. Esse sistema foi feito pelos malignos financistas, metacapitalistas, foi desacreditado. Ninguém vai utilizar mais isso. Nós temos o quê? Outros métodos, outras alternativas viáveis. É o começo de uma nova era e o começo de um novo tempo. Porque isolou os bancos russos, está a ser substituído por pagamentos em moedas nacionais. Estamos contra-atacando e estamos vencendo. As relações econômicas globais estão a mudar e o modelo anterior de globalização está sendo substituído por um modelo multipolar, segundo Putin. Exatamente. O que é o modelo multipolar? Cada nação cuida do seu nariz. Ou seja, nós não vamos ser reféns de banqueiros. Nós não vamos ser reféns de instituições supranacionais que vão ditar as regras do que nós devemos fazer, o que nós não vamos fazer. Nós queremos ser o quê? Independentes. E não para por aí, meus amigos. Jorge Soros e maus lençóis. Está aqui. Embaixador critica Jorge Soros por doações a grupos anti-Israel. Esse senhor, ele é bem conveniente, né? Quando ele é acusado, quando falam mal dele, quando ele é criticado, aí ele processa as pessoas por antissemitismo, né? Agora, ele promove vários grupos anti-Israel. Quer dizer, não dá nem para descrever um negócio desse. Então, é uma hipocrisia absurda. Aqui, o embaixador de Israel nos Estados Unidos, a ONU, Gil Erdan, fez duras críticas às doações de Jorge Soros, de 93 anos, a grupos anti-Israel. O próprio bilionário já publicou um artigo com os títulos América e Israel precisam abrir as portas para o grupo extremista, que eu posso nem citar o nome aqui. Está na tela para vocês. Um absurdo. Um verdadeiro absurdo. Segundo o levantamento dos dados públicos da Open Society Foundation, fundação e ONGs financiadas pelo bilionário, como Tide Center, transferiram mais de 15 milhões desde 2016 para grupos ativistas que apoiaram o massacre promovido pelo grupo extremista na Terra Prometida, em 7 de outubro. Nos dias que se seguiram ao atentado, essas organizações radicais foram às ruas e publicaram postagens parabenizando e elogiando os atos bárbaros do grupo do terror. Então, meu amigo, se você é israelita, você deve ter ódio do seu próprio povo. Mas também para uma pessoa que fez fortuna entregando seus próprios patrícios, mas isso não é nada, né, Lete? No início de novembro, o homem mais rico do mundo, o Elãozinho, disse que Jorge Soros fundamentalmente odeia a humanidade. As pessoas, meus amigos, é o Putin falando, é o ex-banqueiro, né? Ex-banqueiro não, banqueiro, filho do fundador do Fórum Econômico Mundial, tá falando a mesma coisa, o Elon, para despertar a humanidade, para as pessoas entenderem quem são os verdadeiros inimigos. Quem é o capeta? O anticristo já está aqui faz muito tempo, vocês não entendem isso. Acordem! E corrói as bases da civilização. Em pouco tempo começou a ser atacado nos jornais por ser a tática, né? É impressionante, meus amigos. Isso é tão baixo, é tão absurdo, que não dá nem para descrever um negócio desse. Não dá para descrever.
Quer dizer, eu apoio os grupos para atacar Israel, para destruir, cancelar pessoas, mulheres, pequeninos, israelitas. Mas quando me criticam, como foi o caso do Elon Musk, aí eu vou processar eles como antissemita. Como que você descreve um negócio desse, meus amigos? Tô perguntando para vocês. É complicado, né? Complicado. Se isso não é hipocrisia, eu não sei mais o que é, né, gente? Isso é o cúmulo da hipocrisia. Eles fazem coisas tão absurdas, meus amigos, que não tem palavra, não tem como adjetivar essas coisas. Simplesmente não tem. Pior que tem um site, né? Tem um site que é bem interessante. Eu já mostrei aqui no canal para vocês, que é Judeus contra o Jorge Soros. Aí ele não pode processar, né, gente? Complicado, né? É bem complicado. Rahel Enfeld, pesquisador e autor do livro A Agenda de Soros, lançado em maio de 2023, disse à Fox News Digital: o apoio a grupos pró-terror e pró-palestinos dos Estados Unidos não se limitam a entidades estrangeiras. Ele também vem diretamente e indiretamente de fundações sediadas nos Estados Unidos da Open Society Foundation de George Soros. E Alexander Soros é uma delas, que é o seu filhinho. Seu filhinho, Alexander Soros, que vive na Casa Branca, fazendo festinhas na Casa Branca com o bidê, né? Pessoal da Casa Branca. Ele promove vários eventos e festas. Estados Unidos vetam resoluções na ONU, apoiando por muitas nações que exigem cessar fogo humanitário imediato em Gaza. Então, as nações, pessoas de bom senso, se reuniram ali, vários representantes das nações, ali na ONU, todos reunidos, decidiram, olha, nós queremos cessar fogo humanitário imediato, nós exigimos isso, por sinal. Aí vem os Estados Unidos e veta tudo isso. Entenderam, meus amigos? Por isso que lá atrás estou falando para vocês que várias nações já não aguentam mais essa instituição. Porque a sua atribuição é exatamente essa, é garantir a paz e a segurança entre as nações. E ela simplesmente não está cumprindo. Não está cumprindo isso, não está cumprindo a sua função adequadamente. Aí fica difícil, fica refém da mão, né, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem direito de veto e acaba com tudo. Aí é complicado, né? A votação do Conselho 15 de novembro foi 13 votos a 1, com a abstenção do Reino Unido. A posição isolada dos Estados Unidos, um único país derrubou uma resolução que foi uma decisão de todos os outros países. Quer dizer, isso não faz sentido. Né? Um único país tem o seu líder marionete, né? Amando os financistas, que é o Biden, porque ele quer continuar com a escalada do conflito. A gente sabe que eles são o quê? Geradores do caos. Eles vivem através do caos, criam fortunas através do caos, que têm interesse nisso. Aliás, eles querem que isso se arraste, querem que o Irã se envolva, Iraque, Emirados Árabes Unidos, para que isso possa engrossar e se tornar um terceiro confronto mundial. É isso que eles querem, meus amigos. Gerar o caos. Eles sabem que a energia do planeta está sendo transformada, eles falam, vamos semear o medo, vamos semear o caos, o ódio, porque isso vai barrar a transição planetária. Eles estão se agarrando nessa esperança. Não dê essa esperança a eles. Vamos continuar. Mas nem a França do Manuelzinho apoiou isso aqui, meus amigos. Mas nem a França. A França votou a favor do cessar-fogo. É complicado. Tem certas coisas que não funcionam. Quando as coisas não funcionam como devem, elas têm que ser mudadas. Simples assim. Tem que procurar alternativas. Por isso que esse mundo tem que ser transformado. Mudado. Não tem. Meus amigos, isso aqui é uma máquina quebrada. Isso aqui é um carro tão velho que já foi consertado, remendado tantas vezes que não tem conserto mais. Tem que jogar fora, né, minha gente? Fazer outro. É assim. Isso vale para as instituições também. Loirão, Fox News. Loirão prevê que Bidê não será candidato democrata. Não pense que ele conseguirá. Olha aqui, declaração que fez aqui o Loirão. O Loirão dizendo, olha, tá profetizando. O Bidê sequer vai ser candidato democrata. Ele não vai concorrer. Abre aspas. Pessoalmente não acho que ele consiga, disse Loirão ao apresentador da Fox News, Sean Hannity, durante um evento semelhante a uma prefeitura em Davenport, Iowa, na terça-feira. Hannity citou, abre aspas, fortes vozes democratas como colunista da New York Times, o Maureen Dowd, e o comentarista político da CNN, o David Alshrott, que a gente já falou há pouco dele, e o colaborador da CNN, Van Jones, e outros como sendo muito críticos de Bidê, acrescentando que ele está lutando cognitivamente. Só que é um jeito bonitinho, né, Liette, de falar que ele tá mal, né, do tic-teco, né, em outras palavras, né, mesmo? Seria isso. Está lutando cognitivamente. É um jeito bonitinho, lindinho, de falar que ele está senil. Muito bem. Abre aspas. Não consigo pensar em nenhuma aparência que ele tenha tido nos últimos meses, em que não estivesse resmungando, olha as palavras do Loirão, na entrevista, ou desajeitado, ou tropeçando, caindo, né, porque ele gosta de cair bastante, ou não tendo ideia de onde ir, não sabe nem onde está. Onde estou, que planeta sou, quem sou, onde estou.
o tempo todo, de onde sair. Agora, minha pergunta é, você acha que em 11 meses ele será candidato deles? Hunt perguntou ao Loirão. Acho que ele está em péssimo estado físico. Você se lembra quando ele disse, gostaria de levá-lo para trás do celeiro? Se ele me levasse para trás do celeiro, e eu fosse assim, disse o Loirão, franzindo a testa para soprar o ar da sua boca, acredito que ele cairia. Acredito que ele cairia. Quem sabe? Ele não consegue nem ficar de pé. Pessoalmente, não acho que ele consiga sobreviver fisicamente. Palavras do Loirão. Eu não acho que ele vai sobreviver para disputar isso. Olha que interessante isso, meus amigos. Não tem condições de saúde para isso. Eu observei na praia. Ele não consegue levantar uma cadeira da praia que é feita para crianças levantarem. Diz que ele não consegue. E mentalmente, eu diria que ele é passivelmente igualmente ruim. E talvez pior. Segundo o Loirão, a capacidade cognitiva do bidê é pior do que um pequenino do primário. Bem pior. Muito mais precária. Quer dizer, um pequenino de 6, 7 anos tem muito mais capacidade cognitiva do que ele. Muito bem. Bidê estava em contato direto com os parceiros de negócios do Hunterzinho, usando, aliás, e-mail como vice-presidente. Está sendo investigado, tá, meus amigos? Está sendo investigado também. Muito interessante. Aqui. Doge desviou dos processos padrão, deu tratamento especial a Hunterzinho, Bidê, sonda, diz relatório do golpe na casa. Olha que interessante. Isso está sendo investigado. Lembra que eu falei para vocês na última atualização que a comissão do Partido Republicano estava numa comissão especial investigando eventuais crimes por parte do Bidê, né, e do seu filho para iniciar o processo de impeachment. Então essas informações estão sendo reunidas nesse momento. Tem mais. Aqui, Zero Head. Vice-presidente Bidê vincula empréstimo aos a demissão de funcionários surpresos do Departamento de Estado pelo promotor. Mostra e-mails. Meus amigos, lembra lá da empresa de gás, da Usantia. Aqui, abre aspas. Há e-mails do Departamento de Estado onde eles dizem, surpresos. Havia pessoas do Departamento de Estado dizendo, Bidê, diz que não receberão dinheiro a menos que o Choquim seja demitido. Chantagem. Aqui, meus amigos. Ficaram surpresos dizendo, por que você fez isso? Não conversamos sobre isso. Nós não planejamos isso. Portanto, foi uma mudança. Só que é um e-mail, meus amigos, tá? Portanto, foi uma mudança total em relação ao consenso que estava no Departamento de Estado, fecha aspas, de Jordan aos repórteres durante uma sessão de perguntas e respostas segunda-feira, focada na situação da investigação de impeachment do Bidê na Câmara. Se o vice-presidente estava pressionado pela demissão de Choquim para ajudar os negócios do seu filho Hunterzinho Bidê, é o foco do inquérito de impeachment. Hunter Bidê fazia parte do conselho da empresa de energia usantiana Burisma. Empresa de energia usantiana chamava Burisma. Ele era funcionário. Esse senhor aqui. Ele recebeu um e-mail que ele tem que ser demitido, senão não ia receber o din-din. Aí ele acabou sendo demitido. Essa história já é antiga. Os investigadores final é senhor Jordan, do Comitê de Supervisão e Responsabilidade da Câmara, presidido pelo departamento James Comer, aqui, e do Comitê de Formas de E-mails da Câmara, presidido pelo deputado Jason Smith, concentrou-se na alegada participação e benefício do presidente Bidê no recebimento de milhões de dólares de renda por sua família ao longo de um período de várias décadas de indivíduos, bem como de entidades corporativas estatais da Usantia, China, Rússia, Cazaquistão, Romênia, durante e depois dos anos do sênior Bidê como vice-presidente do presidente Barack Obama. Essa história já é antiga, só que agora eles estão ajuntando novas informações, novas evidências, novos elementos que podem incriminar o Bidê. E isso pode ser utilizado sim, meus amigos, esses e-mails, se foi citado pelo deputado Jordan, para iniciar oficialmente o processo de impeachment do Bidê. Aqui, meus amigos, mais notícias. China e Arábia Saudita assinam um acordo de troca de moeda de 7 bilhões de dólares, aumentando o impulso de desdolarização. Então, tanto a China, a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, simplesmente mudaram de lado, principalmente a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos tinham um acordo do petrodólar, então esse acordo foi desfeito, isso foi uma derrota muito grande para as pretensões dos globalistas, e agora eles estão ajudando, estão cooperando no processo de desdolarização para colapsar, acelerar esse processo de destruição do sistema babilônico financeiro. Aqui, meus amigos, presta atenção. Hunter Bidê, filho do Bidêzinho, gastou 872 mil dólares com prostitutas, aqui, pornografia, e tirou 1,6 milhões de caixas eletrônicos, detalhes revelados em casos de evasão fiscal. Ele vai ser processado e pode pegar até 17 anos de cadeia. E se isso acontecer, meus amigos, vai respingar diretamente no Bidê. Vamos supor que esse processo de impeachment não aconteça, mas se o filhinho do Bidê for preso por essas denúncias aqui, e ele vai ser julgado, e vai receber 17 anos, e ele pode ser condenado a 17 anos de prisão,
Se isso for sacramentado, se isso realmente se materializar, vai respingar no BD. E o BD vai pagar o preço, principalmente agora na corrida presidencial. Isso aqui é um fator, meus amigos, que pode tirar qualquer um da corrida eleitoral, porque isso aqui é um escândalo. Tá? E geralmente escândalos dessa natureza não são poupados nos Estados Unidos, por muito menos presidentes deixaram os seus cargos e simplesmente perderam a corrida presidencial. Imagine um escândalo desse porte. Aqui está um segmento do Rocktech, onde discuto, aqui do Michael Salla, post do Michael Salla, um podcast, tá, onde foi entrevistado, um grande canal do YouTube, onde discuto a destruição da lei de divulgação de OVNIs e sua substituição por uma coleção de registros de OVNIs nos arquivos nacionais. Então, a lei Schumer simplesmente foi reeditada. Então, eles não estão utilizando o texto original. Ela foi redigida, diluída, e não vai atingir mais as corporações. As corporações aeroespaciais, nós sabemos, através de várias denúncias, detêm naves acidentadas. A oportunidade de divulgação controlada acabou. É isso que é verdade. Acabou. O que seria a revelação controlada? Através de estágios onde a humanidade, aos poucos, iria assimilar a revelação. E caminhamos, sim, sem sombra de dúvida, para uma divulgação catastrófica, ou seja, súbita, repentina, Dr. Michael Salla. Aqui, uma entrevista do Contart, que é bem próximo, Ross Contart, que é próximo do... E o Brice Zabel. Ross Contart, para quem não sabe, ele é bem próximo do David Grush. Grande investigador também de OVNIs. Foi ele que falou que também existe um OVNI acidentado que está sendo escondido na Coreia do Sul. Eles não conseguem esconder, então eles fizeram uma base, né? Criaram uma base por cima para tentar camuflar o OVNI, que é gigantesco. O próprio Dr. Steve Greer também ratifica esta suspeita. Aqui está uma reação do Ross Contart, do Brice Zabel, a versão destruída da Lei de Divulgação de OVNIs, recém-incorporada à NDA de 2024. Coordene que o resultado mostra que todo o processo de UDAP, ou seja, de revelação, foi provavelmente uma configuração desde o início. Ou seja, desde o início, a lei Schumer, o senador Schumer, que é próximo dos Clinton, fez isso deliberadamente. Eu falei no início da live, porque ele sabia o resultado final. Ele sabia que isso não daria em nada. Isso seria simplesmente um chamariz para chamar a atenção do público com relação aos UAPs, aos OVNIs, para uma eventual, isso é uma grande probabilidade, eventual invasão de falsa bandeira. Apesar que a possibilidade disso ser concretizado é mínima, eles podem apelar para isso. Quando você está desesperado, desespero, né, medidas desesperadas. Muito bem. Aqui, discordo, no início, discordo da simpatia de Contart pela antipatia do corpo aeroespacial sobre o domínio iminente, uma vez que eles não gastaram grandes quantias para encontrar essas naves alienígenas acidentadas. Contart queria aqui justificar as agências aeroespaciais por tentar manter em segredo essas informações, porque eles simplesmente ganharam isso de graça, tá, meus amigos? De graça. E eles querem um monopólio. Muito bem. Concordo que temos algum tipo de divulgação catastrófica. 3 possibilidades vêm à mente. Muito bem. Então existem 3 formas, segundo o Dr. Michael Salla, e eu coaduno com este pensamento, porque faz todo o sentido do mundo, 3 possibilidades de revelação catastrófica para esse ano de 2024. Uma, enxurrada de denunciantes confiáveis aparecendo sobre espaçonaves. Então nós podemos ter, aliás, o próprio Daniel Sherran, que é advogado, ativista de OVNIs há quase 40 anos, ele falou sobre essa possibilidade. Os denunciantes já estão de saco cheio, existe uma grande leva de denunciantes que tem em posse evidências, e já imaginou todos eles aparecendo de uma só vez, e isso sendo replicado não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, sendo replicado na Europa, na América do Sul. Isso terá um efeito devastador, eles vão perder o controle da narrativa, vazando informações para todos os lados, e seria uma forma de revelação catastrófica. Muito bem. 2. Alternativa 2, de revelação catastrófica. Quando eu estou me referindo à revelação catastrófica, isso é um termo utilizado pelo coronel Cal Neal, tá, meus amigos? Que se refere a uma revelação súbita, repentina. Muito bem. 2. Isso que é importante você acompanhar as lives. 2. Um evento alienígena de bandeira falsa. É exatamente isso. E faz sentido. Por isso que o senador Schumer, né, autor da lei Schumer, que era tão rigorosa, tão rígida, fez uma lei tão rígida ao mesmo tempo, era tão próximo dos Clinton. Parecia um tanto contraditório, um verdadeiro paradoxo, mas agora a gente começa a entender qual era a sua verdadeira intenção. A sua intenção era simplesmente chamar a atenção do público para o fenômeno OVNI. Ele conseguiu isso, uma repercussão muito grande, para já criar o ambiente para uma eventual
invasão de falsa bandeira. Só que se isso eles não têm como concretizar, tá, meus amigos? Como eu já havia dito para vocês, os satélites, para isso, eles precisariam de todos os satélites. Eles não têm controle dos satélites. Os satélites hoje estão sob controle da Space Force e do Starlink. Eles precisariam também, necessariamente, combinar isso com todos os países do mundo. E na atual conjuntura, isso é totalmente impossível. Principalmente se tratando da Rússia e da China, Arábia Saudita, entre outros países. Então seria realmente uma tarefa muito difícil, se não impossível. Mas quem está desesperado, você pode esperar qualquer coisa também. Eles podem apelar para qualquer coisa. Muito bem, então não podemos descartar essa hipótese. Mas se eles fizerem isso, também seria uma forma de revelação catastrófica. Por quê? Se os Estados Unidos, se os escuros, encenarem uma invasão falsa de extraterrestres, eles estariam sancionando a Federação Galáctica de Mundos para uma interferência direta. E isso também levaria, inevitavelmente, o mundo para uma revelação catastrófica. Estão compreendendo, meus amigos? Muito bem. Ou nós teríamos uma terceira alternativa, naves mães extraterrestres, arcas espaciais, começariam a aparecer nas grandes cidades do mundo. Que post do Dr. Michael Salla. Espetacular. Então temos 3 possibilidades que podem se materializar nesse ano de 2024. Então, simplesmente, a revelação controlada está bem complicada, praticamente não vai existir mais. Foi descartada. E nós teremos 3 possibilidades, 3 opções de revelação catastrófica. Uma através de uma enxurrada desenfreada de informações vazadas, de arquivos classificados de denunciantes, que já estão de saco cheio, como eu já apresentei para vocês. David Cross, estão mais de 30, o próprio Daniel Sherra fala mais de 40 denunciantes, o Dr. Greer fala de mais centenas, olha, meus amigos, chega aos milhares, tá? Aos milhares. E já pensaram todos eles se apresentando de uma só vez, e todos eles apresentando evidências, e batendo de frente, e isso ainda sendo replicado em outros países, isso tem um potencial realmente de expor toda a verdade. Isso não pode ser descartado. E também temos a possibilidade de a Deep State, os escuros, apelarem para uma invasão de falsa bandeira, e nesse caso também eles estariam selando o seu fim, estariam chancelando a Federação Galáctica de Mundos para uma intervenção direta. Ou as próprias arcas iriam se manifestar. Então, temos várias possibilidades. Muito bem. Bom frisar aqui, meus amigos, que o próprio Dr. Michael Salla, ele falou sobre o Timóteo Alberino, que fez uma expedição para o Peru com o povo Iquitu, que estava sendo molestado, perseguido por entidades que a priori eram tidas como extraterrestres. Depois da sua investigação, onde ele entrevistou várias pessoas, passou quase uma semana por lá, investigando, ele entrevistou uma menina de 15 anos, uma adolescente que foi atacada, que tentaram extrair o seu rosto. Ele começou a perceber que isto era uma atitude de amadores, que isso não poderia ser extraterrestre. E que a intenção não era sequestrar pessoas, não era abduzir pessoas, e nem extrair o rosto, porque em todas as tentativas foram fracassadas. Ele ficou pensando, que tipo de raça extraterrestre que tem tanta tecnologia pode ser tão incompetente assim? É óbvio que a intenção é chamar a atenção. A intenção é assustar e não sequestrar e abduzir pessoas. Este que é o verdadeiro objetivo, não há dúvida. E ele foi entrevistado pelo Dr. Michael Salla em mais de uma ocasião. Então, meus amigos, a gente começa a linkar essa informação do Chuck Schumer, que agora a gente sabe que ele fez essa lei simplesmente para chamar a atenção, para chamar a atenção da mídia, dos holofotes do mundo com relação aos OVNIs, aos UAPs, mais ao que está. Vamos linkar essa informação e associar essa informação que está acontecendo no Peru, com o povo Iquitu, parece mesmo que está sendo orquestrado, está sendo engatilhado uma eventual invasão de falsa bandeira. E é tão interessante isso, porque é tecnologia exótica, não se trata de extraterrestres. Veja aqui, meus amigos. Os ataques na Amazônia peruana não tem nada a ver com alienígenas. Eles são humanos com tecnologia terráquea ou exótica. O menino, isso aqui é olha só a sequência de imagens aqui. O menino capturou a filmagem de um homem de operações secretas, ajustando a sua mochila a jato em uma árvore no distrito de Pichanaki, no Peru. Pessoalmente, é verdade que essa tecnologia é de nível militar e não se trata de jetpacks comuns. Então é algo do nível de serviço secreto espacial. Aliás, essas pessoas, eles têm uma armadura preta, eles andam numa espécie de prancha, com capacete, numa espécie de prancha, voadora, antigravidade, e seus pés são equipados com um dispositivo onde eles conseguem saltar casas. Então parece muito com tecnologia do serviço secreto espacial, são super soldados. Se trata de super soldados e não de alienígenas que foram para essa região para assustar deliberadamente a população, para ser o gatilho da invasão de falsa bandeira, para tentar demonizar os extraterrestres.
e criaram essa narrativa que os extraterrestres estão querendo sequestrar pessoas, fazer o mal às pessoas, entenderam? Disseminando o medo e a discriminação contra os extraterrestres. Esta que é a intenção. Então, esta é uma possibilidade, sim. Agora, existem inúmeras possibilidades, como eu apresentei para vocês. Então, não tem mais de uma. Na verdade, são 3, pode até ter uma quarta. Por isso que é importante estudar. Não existe roteiro pronto, meus amigos. Entendam. Como o Tohan John disse, esse plano vai surpreender a todos, vai pegar todo mundo de calça curta. Então, nós temos que, sim, que acompanhar as notícias diariamente. Vamos para o próximo. Vamos agora para a atualização do JP. Primeira coisa, meus amigos, quando o JP faz as suas notificações, ele não pode apresentar tudo. E isso é nítido. A gente percebe que ele deliberadamente tem que esconder, tem que reter grande parte da informação. E essa informação que ele apresentou, nessa última quinta-feira, será atualizada na próxima quinta-feira. Então, os nórdicos não disseram, tá? Não disseram que... Eles não disseram que está tudo acabado, nada disso, tá? Isso é uma interpretação equivocada. Eles não falaram isso em nenhum momento. A questão é o seguinte: a Aliança da Terra, ela está desorganizada. Existe muita briga de egos, a gente sabe disso desde os acordos de Júpiter. Então, existe muita negligência. Os nórdicos queriam que tivesse mais unidade, mais efetividade também por parte da Aliança da Terra, e eles não é um grupo coeso. Vamos ser sinceros, existem vários interesses diferentes, aliás, parte está na Rússia, parte está nos Estados Unidos, parte na América do Sul, então existe um certo desentendimento, mesmo dentro da Aliança da Terra. Então, o que ocorre? Meus amigos, quantas vezes eu já apresentei planos aqui e certas afirmações dos extraterrestres, e mesmo no chat pessoas querem dar pitaco para os extraterrestres. Imagine pessoas que detêm grandes cargos de confiança, como presidente, empresários. Às vezes o extraterrestre chega e mostra um plano para ele, ele começa a questionar, não, mas eu não quero fazer assim, eu tenho um plano melhor. O ser humano é soberbo, infelizmente. Essa é a verdade. O ser humano é o ser mais soberbo do universo. Ele não tem humildade. Quantas e quantas vezes eu apresentei aqui certas afirmações de Tohan John, falando sobre as leis galácticas, sobre a lei de não interferências, e eu já vi aqui no chat pessoas contestando, questionando, dizendo, não, porque a minha ideia é melhor. Agora imagine os grandes líderes. A coisa fica mais complicada. Meus amigos, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: os extraterrestres são inteligentes, eles não têm um plano A, um plano único. Eles têm várias cartas na manga. Muitas cartas na manga. Então eles têm plano B, tem plano A, plano B, plano C, plano D, e assim vai. Orgulho e vaidade. Exatamente. Como o Arthur Brito falou, orgulho e vaidade, soberba. Meus amigos, eu falei aqui sobre as leis intergalácticas, os princípios, as diretrizes intergalácticas, tem um monte de gente no chat, eu me lembro disso, contestando, questionando. Agora imagine os grandes líderes. As pessoas são assim. O ser humano se acha o rei da cocada preta. É bem complicado, não tem humildade para aprender. Quer ensinar, não sabe nada e ainda quer ensinar os outros. Aí fica difícil. Infelizmente existe esse comportamento, esse espírito. Infelizmente. Eles vão se reportar agora aos civis. As arcas estão sob controle dos nórdicos. Então todas as arcas do mundo, todas. Aliás, o Dr. Michael Sala já adiantou isso. Todas as arcas do mundo estão sob o controle dos nórdicos. E eles vão contatar pessoas. O JP já deu a dica. Inclusive no Brasil. Então eles vão recorrer ao setor civil. Diplomacia cidadã. E quando eu falo setor civil, são pessoas simples. Como você e eu. Muito bem. Agora, atualização JP, dia 7/2/2023. Na noite de 2 de novembro de 2023, então isso foi no dia 2 de novembro de 2023, essa missão, depois foi gravado posteriormente, né, o relato da missão. JP estava, o relato, no caso, a entrevista, né, ao Michael Sala. JP estava dirigindo quando percebeu uma luz muito forte atrás do seu carro. Então ele parou no estacionamento, olhou para cima e viu uma bela nave, uma nave linda. JP disse que um conhecido conseguiu um vídeo dessa aparição, mas ele ainda está tentando obter autorização para apresentá-lo. JP começou a andar na mata, sentindo uma boa vibração, uma energia aconchegante, uma energia que realmente alimentava a sua alma. E a mesma que sentiu quando estava na arca ou quando estava no Brasil. Isso foi em 2008. Ele tocou e teve essa interação com uma arca. Foi em 2008 no Brasil, quando ele estava visitando seu sogro e sua sogra. Porque sua esposa, isso é quase certo, é brasileira. Tocou uma nave dos nórdicos. JP foi andando até encontrar uma linda nave no meio da mata, que brilhava com uma luz branca azulada. Então a luz começou a se dissipar e um OVNI pousou na clareira. Que lindo. Isso foi uma experiência e tanto do JP. JP ouviu um zumbido da nave e disse: "Vocês estão me ouvindo?"
como não ouviu nenhuma resposta, ele continuou andando em direção à nave, até que um nórdico apareceu diante dele. Imagine vocês, meus amigos, já tem essa afinidade, porque já teve encontro com os nórdicos em outras ocasiões. O nórdico estendeu a mão, com a palma erguida, assim, e disse: eu estou em paz, na sua presença, você pode se apresentar. JP ouviu isso telepaticamente. O nórdico não disse uma palavra, falou simplesmente através de telepatia. Não esboçou nenhuma palavra, não precisou utilizar uma palavra, uma sílaba sequer. O nórdico estava vestido um uniforme com calça larga, semelhante à dos indianos. Sabe aquela roupa de indiano? Igual do Aladim? É mais ou menos isso. O nórdico tinha um olhar penetrante e curador, restaurador, que mantinha JP com os olhos fixos nos seus. Ele não conseguia tirar os olhos do nórdico. Depois disso, o nórdico muito provavelmente se trata dos Rahel, tá, meus amigos? Pleiadianos. Apesar que o JP diz que vai perguntar diretamente para eles. Depois disso, desceu uma plataforma da nave com 5 metros de altura e 10 metros de largura e conduziu o JP até o seu interior. Olha que legal, entrou no interior da nave. Seus pés ficaram fixos como imãs no chão da plataforma. No interior havia uma cadeira integrada à estrutura da nave. E o nórdico pediu para que ele se sentasse. Muito bom, hein, meus amigos? Tinha uma experiência e tanto. Tudo integrado, como se fizesse tudo parte da nave. Então, telepaticamente, JP perguntou ao nórdico. Olha só, veja como o JP ele vai direto ao ponto. Os extraterrestres gostam disso, tá, meus amigos? Gostam de formalidade, não. Eles gostam que vá direto ao ponto. É assim que eles nos tratam e é assim que eles querem ser tratados. Não tem dessa de vossa senhoria, vossa majestade, ou lorde, da sei lá das quantas, esse tipo de diálogo não rola com extraterrestres benevolentes. Abre aspas. Eu sei que vocês estiveram na arca. O que aconteceu lá? O JP perguntou na lata aqui pro nórdico. Telepaticamente. O nórdico que se chama Iosif respondeu também telepaticamente. Abre aspas. A arca agora está no centro do Oceano Atlântico. Então elas se deslocaram para o centro do Oceano Atlântico, assim como a arca do Oceano Pacífico também se deslocou para o centro do oceano. Num lugar mais adequado e sua origem para que ela não seja adorada. Estamos assumindo o controle das arcas. É que é o seguinte, meus amigos, quando ele fala adorada aqui, o Michael Salla explica. É porque ela estava sendo o quê? Cobiçada, adorada, cobiçada por todos os governos e autoridades do mundo. Ou seja, a própria aliança da Terra brigando para ter a propriedade das arcas. Já que vocês não conseguem se comunicar, as arcas não será mais de ninguém. Quem vai assumir as arcas agora somos nós, os extraterrestres. E, obviamente, que nós precisamos dos humanos para ativar certos dispositivos das arcas, nós iremos nos reportar à população comum. É isso, tá, meus amigos? Simples assim. Estamos assumindo o controle das arcas. JP então perguntou se existe a possibilidade de os militares retornarem às arcas novamente. E o nórdico respondeu que é uma possibilidade pequena, remota. Vou ser sincero para você, a possibilidade é bem pequena. Não vamos trabalhar mais com os militares. Não vamos trabalhar mais com as instituições. Nós vamos trabalhar com pessoas comuns. Vamos para uma nova fase. Os nórdicos estão assumindo todas as arcas e a arca do Pacífico está se deslocando, assim como do Atlântico, para o centro do oceano, assim como do Atlântico. Muito bem. O nórdico enfatizou que as arcas estão vibrando muito forte. Ou seja, a energia da arca está muito forte. Está muito alta. Sabe o que é energia alta? Uma vibração alta. Já está na quinta, na sexta, sétima densidade. E os militares que estão trabalhando nessas arcas não têm a densidade compatível com essas mesmas arcas. E nós vamos procurar pessoas que estejam. É simples, né, gente? Extraterrestre é muito prático, é muito pragmático. Nesse momento que ele precisava de JP para uma missão, por isso JP foi rastreado através de sua vibração e padrão de pensamento. Vibração e padrão de pensamento. Tem pessoas que estão até numa vibração boa, são felizes, mas tem pensamento tudo desajustado, tudo distorcido. Também não serve. Tem que ter os dois. Vibração e consciência. Muito bem. Porque vibração, de repente você contar num momento de felicidade, você pode ficar numa alta vibração, né, gente? E nem por isso você tem um padrão de pensamento elevado. JP comentou que quando ele estava na nave, você se conecta com ela como se fosse uma só pessoa. Compartilha a consciência. As naves fazem isso. Elas compartilham a sua consciência porque as próprias naves têm consciência. São seres vivos. As arcas são seres vivos. E a sensação é de paz e harmonia. Existe compartilhamento de memórias entre a nave e os passageiros através de imagens, flashes dos lugares onde a nave esteve. Então, meus amigos, onde a nave passou, trajetórias, várias passagens das naves por outros planetas, você consegue captar, a nave traz essas imagens. Então, planetas, lugares do universo, da galáxia, ela consegue compartilhar com você. Deve ser uma experiência maravilhosa. O nórdico se apresentou como o nome de Iosif, disse a JP que ele precisava tomar uma substância azul que estava em um copo. Fique em paz, esse líquido não fará mal a você. Esse líquido será absorvido pelos seus ossos. Pelos ossos.
como se fosse um marcador de GPS, para que possamos monitorar você. O gosto era parecido com abacaxi e limão, gostosinho, bem gostoso. É aquele saborzinho de abacaxi com limão, com frutas cítricas. Muito bem. Depois disso, o JP se sentiu inspirado, iluminado, e começou a cogitar a ideia de voltar a desenvolver dispositivos de cura, utilizando cristais e outros materiais encontrados na Terra, nos quais trabalhava antes que ficaram inacabados. Meus amigos, o JP, ele confessou pro Michael Salla que ele está sendo perseguido e sofreu vários atentados, ele teve que ir para o hospital. As pessoas acham que é fácil, né, gente, fazer parte da frieza da Terra. Sofreu vários atentados, porque ele está sendo ousado. O JP é um verdadeiro herói, meus amigos, insistente, persistente. Você não sabe o que essas pessoas estão passando, estão enfrentando para trazer essas informações. É desafiador. Mas ele tem a proteção dos nórdicos. E agora ele vai trabalhar para os nórdicos. Fala o seguinte, você está trabalhando para o governo, das forças especiais, vai continuar trabalhando para eles. Mas você vai trabalhar para a gente. Agora em diante. Muito bem. Deu para entender, meus amigos? Você vai continuar nas arcas, você vai continuar fazendo esse trabalho, só que sob nossa supervisão, sob nova direção. Supervisão dos extraterrestres. Muito bem. Nos quais trabalhava antes que ficarem inacabados. Porque você, JP, não é igual a certas pessoas que a gente dá um conselho. Não, porque eu acho que tem que ser feito assim, porque isso tá errado. Porque eu faço melhor que você. Olha só, a ousadia, a soberba da pessoa. É complicado. E se você acha que isso é loucura, eu já vi isso inúmeras vezes no chat. Pessoas se comportando dessa maneira. Agora imagine um militar de alta patente, imagine um político. Essas coisas acontecem, infelizmente. O ser humano é tomado por vaidade, tá, meus amigos? Esse é o mal da humanidade. Muito bem. Depois disso, eu também se sentiu inspirado, iluminado e começou a cogitar a ideia de voltar a desenvolver dispositivos de cura. Que maravilhoso. Nos quais trabalhava antes que ficaram inacabados. Ficou inspirado. Parece que ativaram, viraram a chave da cabeça dele. Quem sabe eles tornam o novo Dave Rossi, novamente, como o Dave Rossi começa a desenvolver tecnologias. O nórdico, em certa altura, começou a chorar. Como se estivesse um pouco decepcionado, sabe? Porque os seres humanos não estão unidos, porque existe essa briga de egos. E a gente sabe que essa briga de egos já vem lá dos acordos de Júpiter, onde ficaram brigando onde seria a sede da federação. A Rússia queria que fosse na Rússia, a China que fosse na China, depois foi decidido que era nos Estados Unidos, porque tem que decidir um lugar, né? A sede da federação não pode ser em todos os países do mundo. Porque chegaram no consenso. Chegaram no consenso que era os Estados Unidos. E eu já vi pessoas contestando até isso aqui no mesmo chat, gente. Não, porque eu acho que devia ser na Rússia. Mas por que decidiram que é nos Estados Unidos? O ser humano é assim, infelizmente. Difícil chegar num consenso. O nórdico, em certa altura, começou a chorar. E JP perguntou por que ele estava chorando. O nórdico respondeu que era pelas linhas de tempo e os cronogramas temporais que estavam sendo perturbados pelo ódio disseminado no mundo. E que eles precisavam harmonizar isso com vibração de amor. JP também estava emocionado. Mas está para ser consertado, JP. Através da vibração do amor. Dá para ser consertado, dá para ser reparado. Nós podemos reparar este mal. Bem interessante. Quando o JP retornou, meus amigos, não é a linha do tempo está sendo perturbada pelo seguinte. Existe linha de tempo fixa e existem as flutuações. Torrand e Dion explicou isso. Porque as pessoas têm memória curta. O que Torrand disse? Olha, entre a linha do tempo que está fixa, linha de tempo fixa já está determinada. Existem caminhos, flutuações diferentes. Esses caminhos podem ser o fácil, o difícil, o curto e o longo. Aí vai depender da vibração de vocês. E o Norte estava chorando porque, infelizmente, a humanidade estava escolhendo o caminho mais difícil. Não estava fazendo o seu dever de casa. A gente precisa reparar isso. Nós vamos reparar isso, fica tranquilo. E você vai ajudar, JP. Assim como outros humanos. Vamos continuar aqui. Quando o JP retornou ao seu carro, havia um policial. Depois ele foi despedido. Havia um policial esperando porque o JP tinha deixado o carro ligado. Carro ligado com chave ali. Uma chave com tudo. O guarda disse: cara, que loucura, mano. Que viagem. Da próxima vez que você parar, deixe o pisca-alerta ligado e não deixe o carro aberto. Então ele comentou com o JP: cara, você viu aquela coisa voando? O JP disse: sim, eu vi. Foi incrível. Então o guarda também falou: eu vi. Eu vi. E o policial foi embora. Observação: os nórdicos estão assumindo o controle de todas as arcas, começando pelas oceânicas. JP presume que os nórdicos precisam dele, assim como de outras pessoas. Ele presume, entre aspas, não é a intuição dele. Meus amigos, o JP não pode dizer tudo. Se ele está presumindo, porque com certeza é uma informação certeira, ok? Para ativar certos componentes das arcas. Existem nórdicos que trabalham com os militares e nórdicos que trabalham com os civis. As arcas foram construídas por várias raças diferentes, portanto precisam de DNAs diferentes, pessoas diferentes, que seriam chaves vivas, para acionarem certos componentes específicos, construído por determinada raça. O interior da nave
meus amigos, era muito maior do que visto de fora. E o tempo passa de modo diferente. Aliás, isso já foi dito, uma experiência parecida, similar, teve o Alex Collier, quando entrou nas naves dos Pleiadianos, ele disse que é muito maior dentro que de fora. De fora parece pequenininha, mas quando você entra lá dentro, parece que tem um mundo inteiro. O próprio JP disse que tinha vários compartimentos e provavelmente havia mais de um nórdico. É que ele falou com um só, mas ele percebeu a presença de outros em outros compartimentos, quartos. Então era muito maior. JP termina com uma mensagem para os brasileiros. Ele falou em português. Olha que mensagem, meus amigos. Na verdade, não foi nenhuma mensagem, foi um recado. Dizendo que ele tem uma intuição, ele disse, né, pressentimento, de que alguns brasilienses, quem aqui é de Brasília, né, a Leonia de Brasília, né, gente? E goianos, próximos à fazenda da zona rural, serão visitados por nórdicos, pleiadianos, e que se nós virmos alguma luz, não é para ficarmos assustados, é para ficarmos felizes, pois é uma missão. Seremos chamados para missões. Fantástico. Ele também fala que algo do gênero vai ocorrer no Peru, na Guatemala e no Chile, nos próximos 2 meses, e depois vai se estender à Europa e à Ásia. Eles estão procurando pessoas com vibração correta. Vibração correta. Esta é a chave. É lógico que não vai ser todas as pessoas, tá, meus amigos? É um grupo seleto de pessoas. Óbvio, né? Não estou dizendo aqui, nem o JP está dizendo que todo o pessoal que vive em Brasília, na zona rural, vai ser contatado. É óbvio que não. É óbvio que não. Nem de Goiás. Mas isso com certeza tem relação com a Arca. Porque nessa região, próximo dessa região, tem o quê? A Arca de Caldas Novas. Então, por certo, essas pessoas vão ser designadas para missões na Arca de Caldas Novas. É quase certeza, para acionar componentes e dispositivos na Arca de Caldas Novas. Então, vamos aguardar. JP termina dizendo: transmita amor, compartilhe amor com os pequenos gestos, ou até mesmo com um sorriso. Isso faz toda a diferença. Que palavras do JP. Gratidão, meus amigos, pela presença de todos vocês. Ok? Gratidão, gratidão. Um beijão no coração de cada um de vocês. Muita iluminação, muita paz e vibração positiva. Vibração positiva. E, meus amigos, fiquem tranquilos. É quase certo. É claro que existem muitas variáveis. Nós teremos uma revelação súbita, rápida e fulminante. Então, vamos aguardar. Ok? Gratidão.